é Tânia Izumi e sejam bem-vindos ao Conversas com Ela. Um programa em que partilho histórias de vida para que quem nos ouve possa ser edificado, fortalecido e até, quem sabe, ser desafiado a vencer alguma situação em que esteja a passar. E não te esqueças de subscrever ao podcast para que não percas os próximos episódios. E agora fica por aí para mais um Conversas com Ela. Pois é, então eu vou apresentar esta menina e eu vou chamar, tá bem? A Karen é a minha convidada de hoje. A Karen, ela hoje pode-se dizer que é enfermeira, tá bom? Quem gosta dos enfermeiros? É tão bom nós chegarmos a um hospital e encontrarmos aqueles enfermeiros assim super afáveis, super amigáveis, em que muitas vezes são eles que nos acalmam, não é? No meio da circunstância que estamos a passar. E ela já fez muita coisa. Ela já foi babysitter, já foi doméstica, já trançou cabelos. Sabe o que é trançar cabelos? Já deu aulas online de português e espanhol. E também descobri que ela costura maravilhosamente bem. Aliás, eu já encomendei uma saia para mim, que eu tenho uma saia de onde vocês já vão saber de onde é. E esta menina, com 18 anos, ela decide mudar o rumo da sua vida e buscar algo de melhor. Então eu vou agora chamá-la, porque ela já está aqui. Esta casa que é a minha sala do Conversas com Ela. Hoje eu tenho o prazer de ter a Karen, a querida Karen. Bem-vinda, minha linda. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? É um prazer muito grande estar cá com todos. O prazer é todo meu, poder ter tirado um tempinho aí, tão corrido, né? Conseguem me ouvir bem? Consigo ouvir bem. Vocês aí estão todos nos a ouvir bem? Vocês têm que nos ouvir, porque esta história hoje... Pau! Espero que todos consigam ouvir-me bem. Conseguem? Sim, Olha, conseguimos. Está bem? Não te afastes muito do telemóvel, creio que é telemóvel, que é para o som sair mais nítido. Bem-vinda, Karen, ao muito Conversas obrigada, com Ela. pelo convite. Estou muito feliz. Aí de Portugal aqui para Londres, não é? O mesmo horário. E eu espero... Graças a Deus. E eu espero que a tua história venha inspirar tantas outras vidas e eu sei que a tua história, assim como me impactou, eu sei que pode impactar outras vidas e o objetivo do Conversas com Ela é essa. Numa conversa bem descontraída, darmos a conhecer histórias que são inspiradas. Amém? Certo. Karen, já te apresentei. As pessoas. E estás, claro que estás. Karen, tu tens 23 anos, certo? Certo. Pois é, mas aos 18 anos, vamos lá dizer, tu vens de... Angola, eu sou angolana. Yeah! Minha conterrânea! Isso mesmo, somos conterrâneas lá da banda Angola. Lá da banda, tu és de Luanda, eu sou do Lubango. O meu primo está aí, o Marco Lemos, e ele também é do Lubango, então ele está aí também. Eu sei que ele vai se identificar um pouco contigo, não é? Eu sei que sim. Entrou agora também uma amiga minha, Nair, que também é da Angola, mas está nos Estados Unidos. Boa! O povo angolano vai por todo lado. E está a Vanusa, a Vânia também é de Angola. Muito bem, mas diz-me uma coisa, Karen, apenas só para o povo, né, entender um pouco. Tu nasceste em Angola, em Luanda, e aos 18 anos, o que é que passa na tua cabeça? Querer deixar o país, porquê? Porquê? Porque eu sempre tive o sonho de ter uma melhor formação. Ok. Sabemos que Angola é um país que está em desenvolvimento e por estar em desenvolvimento a formação não é assim tão boa. Então sonhei com algo mais, desde os meus 14, 15 anos, que eu sempre sonhei em estudar fora, sair do país, ver novos horizontes e tudo mais. E então aos 18 anos surgiu a oportunidade e eu decidi agarrá-la, embora com um pouquinho de dúvida, mas decidi agarrar a oportunidade. Sim, que foi? Foi ter vindo a Portugal. Na altura, quando eu recebi a proposta, eu ainda tinha 17 anos e era primeiro para ir a Cuba. A verdade é que o primeiro era para ir a Cuba e eu estava com os documentos todos tratados
E a faltar um mês, disseram, olha, tu já não vais para Cuba. E eu, como assim não vou para Cuba? Já não vais para Cuba? Estavam as situações muito complicadas em termos de crise económica. Pois. Disseram, tu agora vais ter que ir para Portugal. E eu, Portugal? Está bem. E na altura era para fazer medicina na Cuba. Quando disseram, tu vais para Portugal fazer ciências biomédicas. E eu, meu Deus, isso não tem nada a ver com o que eu quero. Mas a verdade é que os meus pais apoiaram muito e disseram, olha, tu não tens nada a perder. És tão nova. Vai. Se der certo, deu. Se não der certo, tu voltas. E a verdade é que eu vim para Portugal. Portugal ganhou! Quem saiu a ganhar foi Portugal, óbvio, não é? Hoje eu conheço, também saí a ganhar, mas na altura estava com dúvidas. Sim. Não, porque na verdade era um curso que eu não queria fazer. Mas na verdade eu decidi vir. Boa. E eu vou aproveitando dizer, tem aqui, creio que são amigas tuas. Olá a todos, Daniela, Jean, Sete Olha, Espanha. Olá a todos, olá, sejam mesmo bem-vindos. Então tu decides vir para Portugal fazer um curso de medicina biomédica, foi isso, certo? Sim, ciências biomédicas foi. Apesar de não ser aquilo que tu achavas que não te enquadravas, e depois vamos descobrir que realmente tu te conhecias muito bem, não é? Mas diz-me uma coisa, tinhas 18 anos, apesar de aos 15 anos tu já saberes que eu preciso, né, de ir a outros horizontes, eu preciso de alargar as minhas estacas, né? Vamos pôr assim esta expressão, mas é deixar a tua casa. Bem assim. Como que isso é? Como que foi aí dentro o misto de emoções? O que é que surge na cabeça? Medos? Olha, a verdade é que surgiram muitos medos. Muita dúvida. Eu pensei, vou ou não vou? Porque a verdade é que eu sempre fui muito próxima à minha família. Então, a maior dificuldade, se eu posso assim dizer, foi deixar a minha família, foi deixar os meus amigos, os meus pais. Eu tenho 7 irmãos. Então, ter uma família muito grande, 7 irmãos. A minha avó teve 11 filhos. Então, foi muito difícil. Mas apesar da dificuldade, apesar de ter pensado vou ou não vou, eu queria alargar as minhas estacas, como eu disse, e abrir os meus horizontes. E eu decidi vir. Fora com os medos, decidi vir com os medos e vir. Agora, pronto, eu sei que, claro, nós conversamos um pouco, diz-me uma coisa, tu chegas uma menina de 18 anos, cheia de sonhos, cheia de projetos, não é? E, Angola é o sol, é o mar quente, é as festas, a comida, o cheiro. Isso. Pronto, é aquela coisa, né? Eu vim de lá com 6 anos e sempre tive aqui aquela vontade, eu preciso voltar à minha terra. E voltei lá em 2018 e continuo a dizer, se eu pudesse, eu passava lá sempre, todos os anos eu iria lá. Porque faz parte de nós. Faz. Como é que tu chegas em Portugal, em que mês? Foi logo em outubro, foi logo no frio. Outubro! Tu deixas o calor, foi logo frutas maravilhosas e entras a terras ali, né? Em Lisboa, abre a porta do avião e vem aquele frio. Não, mas o pior não é que foi Lisboa, o pior é que fui diretamente para Covilhã. Num frio. O que é que passou na tua cabeça, mulher? Diz-me, o que passou na tua cabeça? As primeiras coisas que eu pensei foi, onde é que eu vim me meter? Acredito! Foi logo isso, porque eu saí do calor da Angola e vou diretamente para as partes mais frias, não é? Então as primeiras coisas, impressões, se fosse assim dizer, que eu senti foram estas. Primeiro o clima. Sim. Clima muito frio. E depois, não só o clima frio, mas até certo ponto a frieza das pessoas. Sim. Porque esses angolanos são muito calorosos, muito faladores. Sim, bagunceiros, diz assim, bagunceiros. Isso mesmo, eu vim com o hábito de cumprimentar qualquer pessoa que eu via na rua porque
hábito que eu já tinha desde Angola, um Sim. vizinho ou qualquer pessoa. Aham. Eu estava aqui, bom dia, boa tarde, e as pessoas olhavam para mim e não me respondiam. E eu ficava, o que é que se passa aqui? Então as primeiras coisas que eu comecei, as impressões que eu comecei a ver foram o clima, o Sim. temperamento das pessoas, né? Serem um pouquinho mais frias. Sim. Isso foram logo as primeiras coisas que eu notei quando cheguei cá em Portugal. Mas não só isso, não foi só isso, foram situações um bocadinho mais complicadas. O racismo, que querendo ou não é uma coisa que as pessoas não falam muito, mas existe e não deixa de existir. A xenofobia, as pessoas olharem para pessoas ser de outro país e dizerem volta para a tua terra. Então foram coisas que eu passei a priori que começaram a me levar a pensar o que é que eu vim fazer aqui. Yeah. 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 Foi mesmo. Foi Mas logo as primeiras o coisas. que te sustentou a permaneceres foi o sonho. Foi o sonho e não só o sonho, foi Deus. Porque na altura eu pensava assim, eu vim para aqui simplesmente para estudar. Mas a verdade é que a cada dia que passa eu comecei a perceber o quê? Que Deus me trouxe com um propósito. Propósito este, que agora a caminho de 6 anos, eu consigo perceber melhor. Mas quando eu cheguei, eu não percebia. Na minha cabeça era só, o foco era só estudar. Mas a Yeah. verdade é que Deus tem um propósito para mim e para cada um de vocês que está aqui a ouvir. Yeah. Então foi isto que eu comecei a perceber. Mas claro, não foram só coisas más, não é que aconteceram. Depois comecei a me afeiçoar às pessoas. Deus foi muito bom. O sonho, claro, se eu não tivesse o sonho, eu já não estava cá, mas se não tivesse Deus também já não estava cá. E a verdade é que depois comecei a habituar-me a Portugal, ao frio, à comida boa, ao bacalhau. Deus é muito bom que permitiu que eu conhecesse pessoas maravilhosas. Conheci muitas pessoas. Deus deu-me uma nova família, que é a igreja que eu pertenço, que é o Ministério Internacional Caires, que é mesmo a família que eu não tenho cá, porque quem está no exterior sabe que faz muita falta, muita falta. Nós estamos com a nossa família, visto que a minha família é muito grande, e faz falta termos amigos, termos pessoas ao nosso lado. Então, quando tu consegues encontrar pessoas, tu tornas a tua família, que tu és bem recebida, não é? E tu sentes acolhida, tu já não queres largar. É isso mesmo. E principalmente isso que tu disseste. Tu vieste com o propósito de estudar, mas o verdadeiro objetivo haveria de ser outro e há de ser outro, não é? Como tu acabaste por dizer aí. Mas acabaste também por descobrir que, pronto, Portugal, as pessoas são à partida essa frieza porque também já passaram por muito, né? Também já passaram por muitos enganos e tornaram-se num povo mais fechado, mas quando eles encontram as pessoas verdadeiras, são bons anfitriões. Né? Os portugueses, temos que dizer que Portugal é um bom anfitrião, não é por nada que é dos países que está no topo de linha como anfitrião no mundo, né? Com certeza, com certeza. A priori podem parecer assim fechados, mas quando Sim. abrem o coração... Quando abrem o coração, pá, o povo entra e come o bom do bacalhau, o grão. Quando abrem o coração, já está. É maravilhoso. Assim, é verdade, é verdade. Eu tenho muitos bons amigos portugueses, isso é verdade. Claro, é isso aí. E diz-me uma coisa, até chegares ao de facto, pronto, como tu disseste, tu entraste para a medicina biomédica. Ciências biomédicas. Diz? Ciências biomédicas. Peço desculpa, ciências biomédicas. Mas a meio do caminho tu decidiste mudar para outro curso. Certíssimo. Então, depois de chegar ao segundo ano de Ciências Biomédicas, comecei a sentir que se calhar não era aquilo que eu queria. Yeah. Eu sempre gostei, acho que já deram conta que eu gosto de falar, sempre gostei de estar com pessoas, sempre gostei de conversar. E Ciências Biomédicas era uma coisa que nós tínhamos que estar muito tempo no laboratório. Tínhamos que estar muitas vezes ali com as bactérias e tudo mais, e a estudar. E eu comecei a ver, opa, que eu ficava muito tempo trancada no laboratório ou na biblioteca com os livros. Não era bem isso que eu queria. Precisavas do contacto humano. Isso, eu que faltava, esse contacto humano, porque é algo que é muito meu. E eu estava a sentir isso a se perder, porque eu
precisava fechar muito para fazer as pesquisas, investigações e não conseguia ter esse tempo para, assim, estar com pessoas. E no meio do caminho, a pensar o que é que eu vou fazer, entro num curso de costura. Decidi, embora estar a fazer ciências biomédicas, fui fazer um curso de costura numa empresa de moda e aí conheço alguém que me fala de uma outra cidade vizinha que estava a testar em enfermagem. Olha, tenho agora candidaturas para enfermagem. Por que tu não decides ir lá fazer? Olha, não é exatamente medicina que ias fazer em Cuba, mas é o mais próximo de tu estás com pessoas. Bora lá testar. Pensei, Uau. uma semana, opa, decidi, Uau. não tem nada a perder. Não tem nada a Uau. perder. Aham. Já estou num curso, se entrar em enfermagem, faço o primeiro ano se gostar, embora são 4 anos e ciências biomédicas eram 3, mas se gostar, fico em enfermagem, se não gostar, olha, depois desisto. E decidi fazer. A verdade é que faltavam simplesmente 3 dias para fechar as candidaturas. Eu fui para lá, fiz os exames de biologia e química que eu tive que estudar as matérias de secundário daqui em uma Sério? semana, porque a verdade é que as bases da Angola são diferentes das bases daqui. Pois, sim. Então eu tive que estar a fazer umas diretas e ir estudar as matérias de secundário daqui de Portugal, Biologia e Química, para Sim. conseguir fazer o teste. Graças a Deus consegui entrar em enfermagem. Ah, e eu fiquei assim, opa, vou. Decidi largar ciências biomédicas, Claro. tranquei, olha, vou trancar. Yeah. Decidi ir voltar, volto, mas está aqui reservado. Mas a verdade é que quando eu cheguei, eu tinha a bolsa. E por ser bolseira, facilitava até certo ponto, não é? Sim. Na altura, os meus pais não tinham assim tantas condições para me financiar. Então, foi uma decisão um pouco difícil. Arriscado. Ter tempo de ser bolseira para ir atrás com o qual eu me identifico mais, que é enfermagem. Mas pronto, lá fui para a enfermagem e eu a pensar que a cozinha era fria, fui para quê? Para a guarda, aqui de mar, da Serra da Estrela. Isso mesmo! E Grande doida. um nevão, 2016 fez um nevão, tal como este ano, também está a nevar muito. Sim. E pronto, mas conclusão. Terminei a enfermagem. Durante a trajetória, tive que fazer vários trabalhos, como já disse, não é? Então era isso que eu queria pegar agora no ponto. Ou seja, tu terminaste enfermagem, Sim, mas no meio do caminho tu tiveste que fazer outras coisas. certíssimo. E eu queria que nós tirássemos aqui um ponto importante, que é as oportunidades surgem e nós podemos ouvir na tua história que tu soubeste a captar as oportunidades e agarrar as oportunidades. Porque entraste no curso de costura, tu lá te apercebes do curso de enfermagem, que era o que queimava no teu coração, e tu agarraste. Em meio a medo, em meio a indecisões, tu agarraste, eu vou. E foste. Mas no meio do caminho, nós também temos que temos que batalhar muito. O sonho não cai nas nossas mãos. Não é simplesmente, aquele é o meu sonho e é só aquela linha que eu tenho que trabalhar. Não, tu fizeste outras coisas no meio do caminho. Isso mesmo. Então, quando nós agarramos muitas vezes as oportunidades, as pessoas pensam, opa, é aquilo que eu quero, então vai ser como beber um copo d'água. Também não é bem assim. Às vezes a água tem sal. Assim. Embora fosse uma coisa que eu gosto, tive dificuldades de fazer muitas diretas, diretas. A verdade é que até quase o meu primeiro e segundo ano eu quase que não usava redes sociais. Tive que desinstalar mesmo do meu. Não usava Instagram nem nada. A verdade é que eu voltei com o Instagram este ano, depois de ter terminado. Este ano foi depois de ter terminado que eu decidi voltar, porque eu tive que fazer muitas diretas. Só no primeiro ano tive, acho que 16 cadeiras e 24 professores. Foi correr muito atrás, ler muitos livros, pronto. Mas independentemente disto, Deus foi muito bom e trouxe anjos. Eu digo que as pessoas que aparecem no nosso caminho para nos ajudar são anjos. E Deus foi trazendo anjos e vários anjos que me foram ajudando. Mas com relação a trabalhos que eu fui fazendo,
Então, durante o trajeto, eu tive a trabalhar como babysitter, trabalhei como doméstica, trabalhei como cuidadora de idosos. O que é que eu fiz mais? Cheguei a trabalhar também em bares, cheguei a trabalhar como cozinheira. O que é que eu fiz mais? Cozinheira? Sim, sim, Deves que eu gosto de cozinhar bem cozinhar. também. Eu gosto de cozinhar. Deixa eu ver o que é que eu fiz mais. Deste aulas online de português Sim, e sim, isso espanhol. mesmo. Dei aulas online de português e espanhol, que depois facilitou muito quando eu voltei para cá, não é? Porque eu teve um período no terceiro ano que eu fui para a Espanha e fiz Erasmus. Estive em Espanha 5, 6 meses, no hospital e no centro de saúde. Então, obrigada, minha amiga, porque eu fiz bem. E a Joana também. Obrigada, meus E amores. olha que para elas dizerem isso é porque és mesmo, porque Então, nessa o pai altura, delas cozinha mesmo muito bem. Então, nessa altura, eu decidi fazer tudo isso porque, por mais que eu tivesse essa porta que Deus abriu, eu precisava me esforçar, Claro. não é? Quando nós temos oportunidades, nós precisamos agarrar essas oportunidades e mantermos-nos firmes naquilo que nós queremos. Então, eu decidi, independentemente do que eu tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu não vou perder isto que eu quero. Então, comecei a fazer várias coisas, comecei a trançar cabelos e tudo mais, e aproveitava muitas das vezes no verão para fazer todas essas coisas, para quando eu começasse as aulas tivesse algo, Mais não é? tempo. Para não ser tão difícil a adaptação. E Yeah. depois consegui conciliar, não é? Todas essas coisas com estudar. Ou fazia aos fins de semana, ou quando saísse da universidade, porque o horário também era muito fechado, que era das 8h30 às 19h30. Então, às vezes, só podia marcar aulas depois das 20h30 e algumas coisas. E babysitter, também cheguei a fazer babysitter à noite. Mas pronto, Deus foi bom, foi maravilhoso. Então, e tu mantiveste sempre muito focada. Foi, teve que ser É assim. importante. É importante nós nunca nos esquecermos que existem sonhos, existem propósitos e existem os objetivos que nos vão levar a alcançar esse propósito. Mas no meio desse trilho, não nos distrairmos nem nos desfocarmos, porque senão nós não vamos alcançar aquele propósito. Sem dúvida, sem E, dúvida. e isso é algo que eu vi muito em ti, não é? Tu foste, no pouco que falamos, não é? Tu foste uma mulher, eu vou dizer menina, ainda te digo menina, porque ainda és menina, Sim, sou. és uma menina muito focada, não é? E eu sei que hoje nós não vamos falar tudo, porque eu já combinei com a Karen, nós vamos ter outro live com ela, porque tem coisas e situações que ela passou. E que eu faço questão que nós falemos. É importante que nós falarmos desses assuntos e ela aceitou esse desafio. E o que é certo é que a Karen passou por muitas, muitas dificuldades, muitas situações realmente muito problemáticas. E se não é uma pessoa focada e realmente, como ela sempre diz, se não tivesse Deus nela, ela sairia do caminho. Com certeza. E aí Mas eu... o foco foi uma coisa que, graças a Deus, me foi incutida desde o berço. Que eu não posso falar agora, não existiria, que era se não tivesse os meus pais, não é? E a verdade é que os meus pais sempre, desde muito pequena, sempre disseram: queres uma coisa, vai atrás. Ninguém te vai servir de bandeja. E é uma coisa que principalmente a minha mãe sempre colocou em mim. Se tu queres uma coisa, corre atrás. E ela Yeah. sempre me disse: tu queres uma melhor formação, tu queres estudar fora, então estuda. E a verdade é que eu lembro-me que desde os meus 15 anos que eu deixava festas. Eu lembro que os meus 17 anos, quando eu fiz 17 anos, todo mundo estava a cantar, cantámos os parabéns e eu larguei tudo porque o dia seguinte eu tinha uma prova, uma frequência e eu subi para o quarto e fiquei a estudar. Porque a minha mãe sempre me disse: tu queres, tu corre atrás, tu queres, tu Uau. faz. E ninguém te vai fazer, ninguém te vai ajudar. Porque se tu esperares que as pessoas façam as coisas por ti, as pessoas vão fazer Yeah. as coisas à meia boca. É como se diz: quando tu queres fazer as coisas, faz tu e Faz não tudo. mais, não é? Porque tu Então, é que tens a visão, não é? então, a minha mãe, desde muito pequena, sempre incutiu isso em mim. Vai lá, corra atrás, trabalha. Mas a verdade é que no trajeto ou no meio do caminho, às vezes, nós podemos perder a motivação, podemos perder o foco. Por isso Tem a os gente dias maus.
as Há más os dias maus, há os notícias, dias mais nem sempre as coisas correm bem. isso mesmo, aos dias mais cinzentos. E a verdade é que Deus coloca anjos. Eu sempre digo assim, as pessoas foram Pessoas aparecendo certas no lugar certo. anjos, isso mesmo. E Deus foi colocando anjos. A minha pastora Ana Luísa, eu tenho a Aninha, eu tenho a Josefa, tenho os meus pais, tenho a minha família pai. Yeah. Epá, Deus foi colocando tantos anjos na minha trajetória, não é? Que facilitou. E nos dias que eu assim ficava mais fraca, as pessoas olhavam e diziam: Keren, tu não és assim, tu não és desistir, bora, força, firme, bora para frente. Então não podemos pensar que vamos fazer a nossa trajetória sozinha. Eu não posso hoje dizer: a Keren chegou onde está. Claro que não é. Ainda não cheguei onde eu quero chegar, que eu sei que Deus tem muito mais para mim, como eu sei que Deus tem muito mais para todos vocês estão aí. Mas a verdade é que a trajetória eu não fiz sozinha. Eu tive pessoas comigo. E assim como Jesus não teve sozinho, teve os 12, não é? Quanto mais nós, humanos, se não precisarmos de pessoas ao pé de nós. Agora eu vou tocar num ponto que eu creio que seja um pouco mais sensível, não sei. Não sei se já tens algum caso. Ok, és enfermeira. E eu sei, tive vários episódios no hospital e eu sei que aqui quem está a nos ouvir, ninguém quer ir para o hospital, ninguém quer ficar internado, ninguém quer levar os filhos para o hospital. E conforme eu comecei hoje a dizer, mas quando nós entramos num hospital, quando o médico nos diz vais ter que ficar internado ou o teu filho vai ter que ficar internado, vem o medo. Mas quando vem uma enfermeira e nós conseguimos sentir uma tranquilidade da parte da enfermeira, faz toda a diferença. Como é que é para ti, se já houve assim algum caso mais complicado no teu serviço como enfermeira que tiveste de lidar e que tenha sido mesmo realmente complicado? Já. Tem um caso, na verdade houveram vários, mas eu acho que esse caso foi dos casos que mais me marcou, porque foi uma senhora já de idade que tinha 6 filhos e embora tivesse 6 filhos foi abandonada. E pelo facto de ser abandonada, eu olhava para ela como se fosse a minha avó, porque ela tinha a mesma idade que a minha avó. E ela foi abandonada e estava em um estado já crítico, tinha úlceras de grau não identificável, classificável, de grau não classificável. Tínhamos de estar sempre a fazer os pensos e tudo mais. Mas o que me marcou nela foi ela sempre falar dos filhos. Embora os filhos não a visitassem, ela sempre se lembrava dos filhos. Ela sempre dizia: eu tenho 6 filhos, os meus filhos não me venham, mas eu sei que eu tenho 6 filhos. E ela rezava ao terço. Só que depois teve um período que ela começou a piorar. Então ela começou a fazer greve de fome. Aí para mim foi... Ela fez greve de fome 3 dias. Ela decidiu não comer 3 dias. Dizia que não adiantava estar viva, porque se os filhos não queriam saber dela, a família não queria saber dela, ela não adiantava estar viva. E a verdade é que eu me predispus, eu trocava as minhas folgas só para estar diretamente com ela. E eu me predispus porque eu levei a dor dela, porque eu olhava para ela como minha avó. E eu me predispus a ser eu a dar sempre comer ela, seja um pequeno almoço, almoço, jantar. E ela fazia força, até um dia que eu lhe disse: olha, é assim, se tu ainda estás aqui, é porque Deus quer que tu estejas. E se tu morres, eu vou ficar triste. Então, bora comer. E ela não aceitava. Até que, pronto, começámos a rezar o Pai Nosso juntas. Durante 2 dias, ela acabou a greve de fome e só comia comigo. Dar as folgas para estar com ela. Então, foi um caso que me marcou muito. Mesmo depois de ter saído de lá, do sítio, do lar, no caso onde ela estava, às vezes ligava, porque é tão complicado nós vermos pessoas que no fim da vida estão sozinhas, embora tenham família. E foi um caso que me marcou muito, muito. Sim. E eu creio que deve ser mais complicado ainda é uma mulher de fé que estudou a ciência. Quando é que a fé consegue... Como é que tu consegues fazer essa osmose? Junção, não é? Essa osmose da fé e a ciência. Quando é que, se alguma vez a ciência prevalece? A verdade é que até a sabedoria que os cientistas têm, quem deu foi Deus.
Isso é uma conclusão. Eu respeito outras pessoas sejam cá e tenham outra forma de pensar, mas a sabedoria vem de Deus. A máxima sabedoria vem de Deus. E já fui muito confrontada durante a altura ainda de estudante, e um dos enfermeiros que eu lembro, ele disse-me assim: como é que tu, uma menina inteligente, acredita que veio de Adão e Eva? Ai, isso não se concebe. Eu assim, com todo respeito, senhor enfermeiro, se o senhor veio de macaco, tudo bem, mas eu não vim de macaco nenhum e eu creio que existe um Deus. E a verdade é que naquela altura eu quase ia chumbando naquele estágio por não aceitar dizer que eu vim do macaco. Mas a verdade é que nos primeiros momentos nós temos confrontos, mas se nós nos posicionarmos, as pessoas também veem que nós estamos firmes na decisão que nós temos. E eu nunca meti o pé atrás, nunca. Por exemplo, eu respeito as pessoas que dizem que são a favor da eutanásia, mas para mim Deus deu a vida, Deus tira. Eu respeito as pessoas que dizem aborto, mas eu não sou a favor do aborto. Então, desde o princípio, eu disse, os meus princípios, os meus padrões são estes. Embora tenha estudado, embora exista a ciência, para mim soberano é Deus. E sempre foi assim. Então eu já tive experiências, e uma das experiências mais fortes para mim foi um senhor que já estava à beira da morte. E já tinham ligado para a família, já tinham ligado para a família que estava até na Suíça, e disseram assim: olha, o seu familiar já está entubado, já está em ventilação, e se calhar é melhor começarem a despedir-se dele. E eu sempre orei a Deus, sempre: Deus, por favor, que não morra ninguém no meu turno. Sempre, 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 sempre. E naquele dia eu estava, e era um isolamento, eu estava sozinha naquele isolamento. Eu disse: Deus, por favor, que não morra ninguém nos meus turnos. E o senhor já tinham desimobilizado o senhor, não é? Porque às vezes quando são pessoas que estão desorientadas a nível psicológico, é necessário que sejam imobilizadas. Desimobilizaram o senhor porque ele já estava a fim de vida. Eu estava no quarto com uma colega e eu fechei a porta. Eu disse-lhe: olha, é assim, eu creio em Deus, não sei se tu crês ou não. E a verdade é que eu peguei na mão do senhor e eu orei. Comecei a orar pelo senhor. Eu disse: Deus, se tu sabes que esse senhor ainda precisa estar vivo, deixa-o vivo. Mas se não, que não morra no meu turno e morra no outro turno. Eu tenho que ser sincera, e foi a oração que eu fiz. E a verdade é que depois de meia hora, o senhor, tivemos que voltar a imobilizar porque o senhor estava com força a mais. E eu disse que não foi a minha força, mas foi porque eu criei no Deus. Porque eu acreditava em Deus, Deus respondeu a minha oração. Então a verdade é que eu ainda fiquei lá mais um mês e qualquer coisa e o senhor continuou vivo. Uau! E assim, porque a neta já estava a comprar passagem para vir e tudo mais. Então, para mim, não é difícil ligar a ciência e a fé. Não é difícil. Porque eu creio que Deus me colocou nesse ramo com um objetivo. Com um objetivo. Yeah. Com um propósito. Yeah. Então, é o quê? É o ligar a fé, porque para mim Deus continua a ser o mesmo. O mesmo Deus fez milagres ontem, o mesmo continua a fazer hoje. Ele só precisa de vasos, ou seja, de pessoas disponíveis cá na Terra. E ele me permitiu fazer o quê? Estar com a ciência, capacitou-me na ciência, mas também capacitou-me a nível espiritual. Então, foi fácil fazer essa ligação. Deus nos capacita. Quando nós estamos disponíveis, Deus nos capacita a fazer essa ligação. Muito bom, porque assim, Deus consegue explicar a ciência não consegue explicar Deus. Então, óbvio que ciência, Deus, a fé vai estar sempre aqui. E a ciência, nós não temos que descartar a ciência, não é? Graças a Deus, é o que eu digo para toda a gente. Não, graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pela medicina, né? Que nós podemos ver hoje. Está aqui a minha sogra, Claudete, passou por um período de cancro, passou até pelo Covid, né? Logo, logo eu vou tê-la aqui conosco para entrevistá-la, para nós vermos um pouco como foi. Mas a ciência ajuda essas circunstâncias. Ajuda. Mas a fé vem sustentar aquilo que o homem não consegue fazer. Aquilo que o homem não consegue fazer. Imagina, vamos pensar numa coisa assim pequenina. Para mim, das coisas mais bonitas que existem no mundo
é um ser se formar dentro de outro ser. Ou seja, a gravidez. As pessoas dizem, agora estão a ser formados, como é que eu posso dizer, robôs e tudo mais. Mas quem é que vai conseguir fazer o que Deus fez? Um ser se formar dentro de outro ser. Crescer em uma coisinha pequenina e se tornar uma coisa grande. Para mim é incrível. Só Deus pode fazer isto. E a interligação que há. E A a interligação que há do ser que gera a vida e o ser que está a gerar. É incrível. E quando a minha filha nasceu, ela nasceu prematura e foi sem líquido amniótico. Pronto, isso não vai para cá a história. Mas eu descobri tanta coisa porque ela nasceu prematura e quando eu fui vê-la pela primeira vez, foi só depois de 12 horas de ela ter nascido, ela estava cheia de tubinhos. E havia tubinhos que estavam ligados ao umbigo dela. E eles explicaram-me que aquilo era o que estava a substituir o cordão umbilical da mãe. E eu fiquei, agora que se calem-se lá todos. Deus é power, meu. Porque quem que ensina que o cordão umbilical tem não sei quantas artérias, não sei quantas veias, e que um limpa, que o outro filtra, é Deus, é power. E Karen, e tu, onde tu estás, tu consegues de facto visualizar o poder de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que isso é das coisas mais marcantes. E por isso que eu digo aos jovens que não sabem o que vão fazer, estudem. Estudem, vejam onde que Deus te quer colocar. Porque muitas vezes os pais querem que ele seja advogado, que seja isso, que seja aquilo. Mas e qual é a predisposição dele, né? Qual é na personalidade dele, onde é que ele se encaixa para cumprir o propósito? E eu acho lindo tu teres tido essa capacidade de ouvir Deus, né? Porque claro que Deus foi quem te levou para a enfermagem. Mas tu tiveste essa capacidade, entendes? E eu acho isso lindo. Eu acho isso lindo, a capacidade que uma pessoa tem de muitas vezes termos que dar 3 passos para trás, mas que é o necessário para nós conseguirmos avançar para aquilo que é o propósito da minha vida. Porque todos nós temos um propósito de vida. Tu tens o teu propósito, tu não nasceste por acaso, nasceste em Angola, mas existe um propósito. Eu nasci, eu tenho um propósito. Qualquer um, até tu que estás aí nos ouvir hoje, tu tens um propósito de vida. Só precisas é de descobrir. Concordas comigo, não é, Karen? Plenamente. Todos nós temos um propósito. Mas a verdade é que há muitas pessoas que vivem frustradas e não são felizes. Porquê? Porque não encontraram o seu propósito. Mas tu só vais conseguir encontrar o teu propósito quando tu estiveres ligado a quem? Ao teu Criador. Não tem como. Quando nós nos achegamos a Deus, há pessoas, ainda a semana passada, um grupo de meninas entrou em contato comigo e diziam assim: opa, eu não consigo perceber o meu propósito. Eu dizer assim: eu também não vou poder dizer o teu propósito é este, este e este. Eu só entendi o meu propósito quando eu me acheguei mais a Deus. Quando eu me acheguei mais a Deus, eu percebi o meu propósito. Verdade. E a verdade é que Ele continua a guiar a minha vida segundo os propósitos. Porque a verdade é que eu continuo a estudar. E o outro grau que eu estou a fazer... Espero bem que sim. Não pares de estudar, porque os hospitais precisam de ti. E a verdade é que até o outro grau que eu queria fazer, eu pensei, não, vou fazer isto. E a verdade é que Deus pôs-me parada há quase 4 meses. Eu quase ia dar em doida. E Ele me disse, não, não é isto, é aquilo. Toma. E hoje, a área onde eu estou a continuar a estudar, nem era o que eu queria. Mas agora eu percebo que também está dentro do propósito de Deus. Boa. Então, eu estou super grata a Deus. Uau. Muito bom mesmo, Karen. Olha, diz uma coisa. E agora com 23 aninhos, enfermeira, continuando a estudar, como tu estás a dizer, para algo, né, que vais atingir ainda, que quando atingires vamos voltar aqui. Como é que tu olhas para a menina em Angola que tinha 15 anos e dizia, eu quero outros voos? O que é que tu dizias a ela hoje? Ai, Tânia, o que é que eu diria? A primeira das coisas que eu ia dizer é:
que ela foi muito corajosa. Foi muito corajosa em acreditar no sonho dela, embora as circunstâncias diziam que não. Embora muitas pessoas próximas a mim diziam assim, mas tu não vais conseguir. É complicado, estás bem aqui, é melhor não. Mas a verdade é que hoje, com a idade que eu já tenho, eu consigo perceber que foi Deus que colocou no meu coração esse desejo, esse sonho, porque nenhum dos meus irmãos nunca tinha saído de casa, né? Principalmente posterior. E a verdade é que eu sempre disse, eu vou. Mas dizia, tu vais como? Eu vou. E a verdade é que eu olho para ela e eu digo, primeiro, ela foi muito corajosa, né? E ela nunca desistiu dos sonhos dela. Nunca. E embora nunca tivesse desistido dos sonhos dela, ela sempre confiou em Deus. Sempre. Ela sempre confiou assim, né? Como tem uma palavra que diz, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, firmes e grandes coisas que tu não sabes. Então, era o que ela mais fazia. Ela só orava. E ela queria que se Deus colocou esse sonho no coração dele, e se fosse da vontade de Deus, Deus ia concretizar. Não é? Muito a bom. verdade é que hoje eu digo que Deus fez muito mais do que aquela menina de 15 anos sonhava. Muito mais mesmo. Como eu creio, né? Deus faz infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar, sequer imaginar. E foi exatamente o que Deus fez e o que Ele continua a fazer. Então, hoje eu gostaria de dizer para as pessoas que me estão a ouvir, embora vocês vejam que as vossas circunstâncias estão, tipo, parece que nada está a dar certo. O ano do Covid, ai meu Deus, e agora eu tinha esse sonho, tinha aquele. A sério, acreditem não só em vocês mesmos, mas creiam que há um Deus. Creiam que há um Deus que tem planos perfeitos para ti. Porque se um pai tem planos bons para os seus filhos, quanto mais o nosso Deus, que é um Pai Celestial, que é o nosso Pai. Ele tem planos perfeitos para ti, tem planos perfeitos para a tua família, tem planos perfeitos para a tua vida. Mas é necessário tu simplesmente confiares nos sonhos que Ele te entregou. A verdade é que às vezes as pessoas à tua volta vão dizer, não, estes sonhos são grandes demais para ti. Não, tu fazeres isso, não, alguma vez... Tu conseguiste sair daqui para fazer aquilo, tu conseguiste abrir o empreendedorismo, tu conseguiste abrir uma loja, tu não consegues. Mas a verdade é que a visão que tu tens, só tu podes lutar por ela. Só tu podes lutar por ela porque a visão te foi dada a ti. O sonho te foi dado a ti. Deus entregou esse sonho a ti. Então, se a ti te foi entregado, só tu podes lutar por esse sonho. E não... Na hora certa, Deus vai concretizar esse sonho e tu vais conseguir dizer às pessoas à tua volta, uau, eu consegui porque eu confiei em Deus. E muitas vezes não vai precisar dizer nada. O próprio trajeto vai mostrar para as pessoas quem tu és. Isso mesmo. Quando nós somos fiéis em Deus e confiamos em Deus, nem é necessário nós abrirmos a nossa boca. O nosso testemunho. Exato. O nosso trajeto são as palavras sem linhas, não é? Eu sempre digo isso. E é interessante isso que estavas a dizer, Karen. Olha, o nosso tempo está a terminar e eu espero realmente assim que essa força que Deus te deu, essa ousadia, essa coragem, se multiplique para aquilo que ainda virá. Tá bem? Eu desejo mesmo que nesse teu trajeto tu continues a ser a Bíblia que ninguém quer ler porque tem medo da religião. Que continues a ser as palavras que Deus quer dizer para cada um, mas que as pessoas não vão numa igreja porque têm medo da religião. E nós precisamos de ser essa Bíblia, precisamos de ser as ações de Jesus, onde quer que nós estejamos. E principalmente numa instituição que é o hospital. Tá bem, Karen? Muito obrigado por ter estado aqui conosco. Obrigado pela tua partilha. Obrigado pela tua sinceridade. Tá bem? E, pois é, conterrânea, não te esqueças da minha saia. Vai chegar, não te preocupes. Queria agradecer, Tânia, por esse convite. Foi muito gostoso ter estado aqui contigo. Não foi complicado nem nada. Fluiu.
O tempo passou. Yeah. Muito obrigada a todos que estiveram cá presentes. Muito obrigada mesmo. Yeah. E espero que tenhamos uma próxima oportunidade e que todos sejam abençoados. Nos aguardem. Um beijo, Karen. Obrigada, querida. Um beijo muito grande a todos. Tchau. Muito obrigada a todos. Tchau. Pois é, pessoal. Esta foi a Karen, a nossa convidada hoje do Conversas com Ela. Como foi prazeroso nós podermos ouvir, não é? Uma menina com 15 anos sabia que precisava de abrir os seus horizontes e decidiu vir e veio para Portugal. Mesmo enfrentando lutas, mesmo enfrentando muitas diferenças, ela, porque teve fé em Deus, porque foi sustentada por Deus, ela permaneceu firme, nunca perdendo o foco do seu objetivo. E hoje eu queria que hoje saísses daqui com essa palavra. Eu queria que hoje saísses daqui com o teu coração cheio de motivação, de força, de fé. Não importa há quanto tempo tu estás a lutar por um objetivo. Não importa há quanto tempo tu te sentes sozinha. Mas hoje é o dia em que eu te estou a dizer que com Deus vale a pena. Porque muitas vezes estamos a trabalhar tanto e não estamos a cumprir o nosso propósito. Se calhar é tempo de parares, retroceder, como a Karen teve que fazer várias vezes, mas crendo sempre que Deus é fiel e Ele fortalece e Ele te dá ânimo para avançar. Nunca é tarde para voltar a sonhar, nunca é tarde para batalhar e nunca é tarde, acima de tudo, de até chegares a Deus. Se calhar hoje é o dia em que tu estás com tantas questões na tua cabeça e estás a ouvir falar de Deus. Se tu quiseres saber mais acerca de Deus, manda mensagem particular para mim, que eu terei todo o prazer de te encaminhar, de te ajudar a descobrir quem é esse Deus que tanto nós falamos e que tanto nós queremos que seja conhecido. Amém? Espero que tenhas gostado e, se sim, partilha com alguém que possa estar a precisar de ouvir uma voz amiga. E se quiseres, segue o meu Instagram em @tanizumi. E até uma próxima. E já agora, fica bem e, se possível, fica com Deus.